Se você chegou até aqui, provavelmente ama música, tem o desejo de tocar violão, ou já toca e quer viver isso com mais propósito, mas talvez ainda falta clareza sobre o caminho certo a seguir. E hoje eu quero te apresentar as 4 camadas do método Além, que eu utilizo na escola Além do Acorde e ensino aos meus alunos desde o zero até o mais alto nível. Um método que, embora seja profundo, ele é simples na execução. Em pouco tempo você já vai começar a ver os resultados, fazendo as suas primeiras notas, os seus primeiros acordes, daqui a pouco já reunindo as pessoas e conseguindo tocar sua primeira música, e também, se for o seu objetivo, ser capaz de tocar coletivamente e dominar a direção musical de uma vez por todas. O método Além é para quem nunca encostou no violão, mas tem o desejo de aprender. Para quem deseja tocar na igreja, para quem quer desenvolver o hobby, para quem quer tocar em momentos e para pessoas especiais, para quem quer encontrar o seu propósito na música, para quem quer ministrar na igreja e para quem quer aprender sobre direção musical. Meu nome é Jalon Santos, sou natural da capital de São Paulo, mas com 2 anos de idade saímos de São Paulo e viemos para Minas Gerais, mais precisamente para a cidade de Frutal. Então eu me considero um mineiro. Meu primeiro contato com a música foi através dos meus pais, minha mãe que me ensinou as primeiras notas, os primeiros acordes. Meu pai era músico, trompetista, e dos 8 para 9 anos de idade, então eu fui matriculado na escola de música. Tive o privilégio de ser aluno do saudoso professor Antônio Marcos Lorena, um exímio profissional, uma pessoa maravilhosa, que me ensinou todos os fundamentos que eu carrego comigo até hoje. Eu tenho diversas lembranças maravilhosas dessas épocas de aprendizado, como criança, sentimentos, emoções, somente a arte, aqui no caso a música, é capaz de despertar na gente. Algumas outras lembranças dolorosas, das mãos pequenas, as bolhas que foram se formando, o corpo que não tinha naquela época instrumentos tão acessíveis para a idade de criança, a posição ergométrica não era tão favorável, mas eu me recordo que de 10 para 11 anos de idade foi surgindo o desejo de me apresentar para as pessoas. Não foi algo fácil, nada fácil, porque eu me recordo que nós íamos à igreja e eu era o 3º ou 4º músico ali, vamos assim dizer. Tinham outros músicos mais experientes, mais velhos do que eu, mas eu sempre ficava por aí por perto, no final dos cultos, das reuniões, guardando os cabos, enrolando ali, ajudando o pessoal a guardar. E em um certo momento, eu me recordo que estava tendo uma ministração, um culto em um teatro lá em Frutal, e o músico que ia tocar o contrabaixo, ele faltou, não me recordo qual motivo, mas então eu fui até o que era o responsável ali pela música e pedi para tocar o contrabaixo. Eu lembro que o baixo era um baixo de 4 cordas, uma criança, eu então tinha 10 anos de idade, e não sei por qual motivo ele me deixou tocar. E eu me recordo que eu toquei aquela noite. Meus pais estavam na primeira fileira ali dos bancos e foi algo magnífico, marcou a minha vida. Certamente não deve ter saído perfeito, mas foi algo que foi um divisor na minha vida, porque daí em diante eu não deixei de fazer parte da equipe de músicos da igreja. E eu me recordo que de 13 para 14 anos de idade eu já estava dando aula de música, aula de violão. Tive alunos crianças e me recordo de uma aluna que me marcou muito. O nome dela era Dona Aurora. Ela tinha aproximadamente 50 anos de idade. E eu me recordo que após aí um pouco mais de 6 meses, ela já estava tocando na casa dela, tinha cultos ali e ela já era responsável pela ministração, pelo louvor. E isso marcou minha vida. Por esse motivo eu decidi, então, seguir o caminho da música, o caminho da direção musical. E aí, ao longo desses 30 anos de experiência, 31 anos de experiência, eu me envolvo, estou diretamente conectado com a música e com tudo que ela pode e ela oferece para as pessoas. E hoje a experiência que eu tenho é que há alguns fatores que dificultam o aprendizado e a caminhada para as pessoas que querem de fato aprender. Tentar aprender sozinho, buscando vídeos esparsos, vídeos desconexos, quem sabe na internet. Outro aspecto também é o foco somente na teoria. A teoria é certamente algo fundamental, mas nós entendemos e já vimos alguns músicos renomados, experientes, dizendo que nós precisamos de ter um estudo e um aprendizado dinâmico. Outro aspecto também é não ter uma direção clara. As pessoas precisam saber qual o propósito dela. Às vezes o propósito que é para mim, talvez não seja para você. Então isso precisa fazer sentido. Por isso que no Método Além nós trabalhamos essas 4 camadas. E agora eu vou trazer para vocês o significado de cada uma delas.
A primeira camada do método além é a adoração viva, o propósito. Nela nós vamos construir e edificar os fundamentos do nosso aprendizado. Porque antes de nós entendermos ou buscarmos qual é o melhor acorde, precisamos compreender o propósito por trás de cada som. Essa camada nós vamos entender o porquê, vamos já entender os fundamentos essenciais do violão, a ergonomia das notas, os acordes essenciais. A segunda camada do método além é linguagem harmônica, é o conhecimento. Nessa camada nós vamos apresentar a harmonia não como um conjunto de regras, mas como um vocabulário para expressar emoções. Nessa camada o aluno vai aprender a falar musicalmente entendendo qual é a expressão e as emoções por trás de cada acorde e progressão que é usado. Também vamos aprofundar um pouco mais na harmonia, falar um pouco sobre tensões, inversões e como isso pode contribuir para o nosso vocabulário e para a nossa prática musical. A terceira camada é a expressão rítmica e dinâmica, é a prática aprofundada, e nela o aluno vai aprender a executar o que sabe com sentimento, intenção e musicalidade. Nós vamos entender que o ritmo ele deve servir à emoção que a música traz. O aluno vai aprofundar na interpretação e também na prática coletiva. E a última camada do método além é ministério e direção. Nós vamos consolidar todo o aprendizado em um único propósito, o serviço. E à luz das Escrituras, nós vamos estudar o coração do ministro de louvor, as suas qualificações essenciais e as suas tarefas. E nisso nós vamos aprofundar desde o repertório até a condução coletiva na prática. E para finalizar, gostaria de compartilhar com você uma dinâmica com a música Jesus em Tua Presença, do Azafa Borba. E o objetivo aqui é demonstrar que uma música conhecidíssima, simples, com intenção a gente consegue dar uma nova roupagem para ela. Vamos lá? O tom escolhido foi o tom de Ré maior. E a música no original, normalmente nós vamos trabalhar só a primeira estrofe, ela usa o primeiro grau, o quarto, o quinto e o sexto grau. O sexto grau, no caso, será o tom de Si e será menor. Então, o primeiro grau Ré, o quarto Sol, o quinto Lá e o sexto será o tom de Si menor. No original, a música é cantada assim, nessa sequência. Jesus em Tua Presença, primeiro grau. Quarto grau, Sol. Reunimos-nos aqui. Quinto grau, Lá. E volta para o primeiro grau de novo. Fica nessa sequência. Então fica assim. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Então, nós fizemos esse ciclo pelo menos 3 vezes, de primeiro, quarto e quinto. Agora aqui, quando ele fala pois um dia, nós vamos usar pela primeira vez o sexto grau e será menor. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Essa foi a sequência que nós usamos. Então usamos o grau 1, o grau 4, o 5 e o sexto sendo ele menor. Se nós usarmos terceiro grau, que seria o Fá sustenido, ele está aqui, ó. Então, se nós tirarmos esse dedo de baixo, essa corda é Mi e essa corda também é Mi. Se nós tirarmos o dedo de baixo aqui e colocarmos nessa nota, que é a mesma nota, só que com uma outra tonalidade, né? Na verdade, uma outra frequência, nós fazemos esse acorde aqui. E vamos falar que ele está com baixo em Fá sustenido, que a nota mais grave é o Fá sustenido. É o Ré, só que com o baixo em Fá sustenido. Olha como muda a dinâmica da canção. Nós vamos alterar também e vamos passar todas as vezes entre o terceiro grau, o quarto, o quinto e o sexto. Olha a mudança que dá. Simples, mas com propósito. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Então viu que nós mudamos apenas uma nota, né? Na verdade um acorde, colocamos aqui o Ré com baixo e Fá sustenido, mudamos aqui a sequência com a mesma nota que a gente já tinha conversado e mudou totalmente a dinâmica da canção. A batida nós podemos utilizar uma batida simples, tá? Nós vamos fazer 2, 2, 2 para baixo,
2, 2, 2 para cima, alternado. Olha como é que vai ficar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Vou fazer devagar a batida. Ela vai ficar assim, ó. 2, 2, 2, alternado. 2, 2, 2, 2, alternado. Então, reunimos, contemplamos tua e rendemos-nos a ti. Então, quer dizer que, sabendo o propósito atrás de cada som, é possível você pegar uma canção que você já conhece, já canta, e torná-la ela mais dinâmica, de acordo com aquilo que você quer expressar dentro dela. Às vezes daria para a gente colocar um acorde menor aqui, trazer um tom mais de melancolia na canção. É fato que a música está muito conectada com o propósito que você quer transmitir, primeiro através da sua emoção e para quem está te ouvindo. Agora, falando um pouquinho sobre direção musical, dos assuntos que eu mais ouço falar dentro do nosso meio aqui, né, das ministrações, é a grande dificuldade de você fazer uma ministração sólida. E hoje eu posso apontar 2 aspectos fundamentais aqui como dicas, né, na nossa conversa, que inclusive é abordado na nossa escola Além do Acorde, que fazem toda a diferença na ministração. O primeiro aspecto você precisa dominar a letra do que você está cantando, não só a letra como ela está escrita, mas qual é a melodia que está sendo falada atrás da letra. E para isso é algo muito simples, você precisa memorizar a canção. Hoje existem várias práticas e técnicas para memorização. Eu particularmente, desde quando eu estou caminhando na música, tenho o hábito de ouvir de alguns grandes produtores, cantores, músicos. Posso citar um deles, que é o Leandro Rodrigues, um grande produtor musical. Eu tenho por hábito ouvir várias vezes a mesma canção, até que isso seja incutido mesmo, até que o meu corpo, meu cérebro faça a assimilação desses tons que são cantados. Mas você pode buscar nos livros, na internet, maneiras de como você memorizar essas canções. Normalmente a gente costuma ter alguns dias de antecedência para compartilhar as canções que a gente vai ministrar. Então, um primeiro aspecto, faz total sentido, faz total diferença você saber a letra e saber qual será o timbre, aquilo que vai ser cantado dentro da canção. Tá? Então você precisa memorizar, seja por repetição, seja colocando isso em parágrafo, em pequenos trechos, ou às vezes ouvindo mais vezes a canção do que uma outra que você apenas fosse ouvir durante o seu dia. Outro aspecto fundamental é você dominar o tom, a tonalidade que você está cantando. E isso parece ser algo difícil, mas não é. Hoje nós temos aí no mundo, principalmente evangélico, gospel, diversos cantores e profissionais que gravaram as mesmas canções. Então, se você já ouviu uma cantora, um artista cantando, executando uma música, você tentou acompanhar e não alcançou, porque talvez a sua extensão vocal seja ou esteja, porque ser é diferente de estar. Tudo é trabalhado, com o profissional correto, com a técnica correta. Talvez você não consiga alcançar aquela extensão musical daquele artista, você pode escolher uma canção de um outro artista, a mesma canção interpretada por outro artista que se adapte melhor à sua voz. Isso é muito comum. Então é uma outra sugestão, para você na hora que for cantar não ter dificuldade, nem com as notas mais graves e nem com as notas mais agudas daquela canção. Agora que você entendeu um pouco melhor as 4 camadas do método Além e por que elas surgiram, eu quero te convidar para você experimentar isso, para você descobrir o propósito da musicalidade. Se você quer realmente aprender a tocar violão, desenvolver esse hobby e aprofundar na música, se você quer tudo isso, eu te convido para você fazer parte da escola Além do Acorde. Agora eu quero falar para você dos bônus que estão acessíveis. Você decidindo por entrar na escola Além do Acorde hoje, você vai ter acesso a 5 aulas exclusivas comigo. Então, além das nossas aulas semanais, você vai ter direito a 5 aulas exclusivas comigo, para você tirar dúvida, eu acompanhar de perto quais são as suas maiores dificuldades, o que você precisa avançar. E isso de uma forma muito prática e direta. Além desse bônus de 5 aulas exclusivas comigo, você vai ter acesso à nossa comunidade, que é um ambiente totalmente didático, voltado para assuntos somente relacionados ao ensino, ao aprendizado, onde nós vamos ter trocas, tira de dúvidas
e você vai poder ver a história de alunos semelhantes a você, que estão caminhando em direção ao propósito, tá? Isso também vai trazer para você acesso a 6 meses de conteúdo. Você assinando hoje, você entrando para a escola Além do Acorde, você vai ter acesso a 6 meses de conteúdo. Você vai ter um método 100% online. E, além disso tudo, você ainda tem 30 dias de garantia. Se você entrar na escola por 30 dias, assistir os conteúdos, ter acesso a todas as nossas aulas, e mesmo assim, por algum motivo, você decidir sair, não precisa você se explicar, não precisa de justificativa, sem letrinha pequena, durante 30 dias, você tem o seu dinheiro de volta. Então, você decidindo hoje ser aluno da Escola Além do Acorde, você vai ter acesso a tudo que eu te disse por apenas R$ 129. E isso, é lógico, que é um preço de lançamento, tá? É um preço que é por tempo limitado. A Escola Além do Acorde e o Método Além veio para você, que apenas ouvia, via as outras pessoas tocar e hoje quer ser protagonista da música, assim como o dia eu comecei, você também pode, você pode chegar lá. Hoje é a sua vez.